A Rede Nacional de Cooperação Judiciária chegou ao Rio Grande do Norte, mobilizando juízes do trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Estadual e da Justiça Eleitoral. Magistrados e servidores dos 4 ramos da Justiça Potiguar se reuniram no TRT para discutir a implantação da Rede Nacional de Cooperação Judiciária no Rio Grande do Norte. O encontro foi promovido pelas escolas de magistratura do TRT Potiguar, da Justiça Federal, do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral. É uma providência criada pelo CNJ, que já tem alguns anos, mas que ainda está muito incipiente. E eventos desse tipo tentam informar e dar conhecimento aos integrantes do Poder Judiciário quais são os objetivos, quais as vantagens, quais as formas de cooperação. Para conversar um pouco conosco sobre o que foi discutido nesse encontro da Rede de Cooperação Judiciária, quem está conosco aqui é a juíza Valéria Lagrasta. Ela é de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, atua na área da família, da infância, da adolescência. Doutora Valéria, bom tê-la aqui no Justiça e Trabalho. E por que só agora as justiças descobrem que podem conversar? Na verdade teve essa segmentação estrutural, né? Quer dizer, essa divisão na estrutura das justiças, Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, mas juízes somos todos nós e a justiça pela Constituição Federal é uma só, ela é una. Então eu acho que demorou para se perceber isso, mas por causa da dificuldade de comunicação mesmo. Nossos estados, até há um tempo atrás, era muito difícil a comunicação, não existia essa globalização, esse mundo virtual, de e-mail, WhatsApp, Facebook. Então ficava mais difícil nós nos encontrarmos e nós termos até um diálogo mais próximo. Só mesmo em grandes eventos ou em algum momento que todos os tribunais estivessem reunidos, que era muito mais difícil. Além disso, eu acho que o importante foi a criação do Conselho Nacional de Justiça, que no início muito se pensou, vários juízes eram contra, que era uma fiscalização dentro do judiciário, mas eu acho que isso foi muito bom também, porque dá essa ideia de justiça una. O Conselho tem muitos projetos, né? Além da parte de fiscalização da atuação dos juízes e eventualmente uma punição, mas ele tem um objetivo que é esse objetivo de unificar os tribunais, de trazer projetos que sejam para todos os tribunais brasileiros, para todos os estados, e com isso também conhecer melhor os estados, né? Porque nosso país é muito grande, diferenças sociais, geográficas, culturais tão grandes, que às vezes a gente que mora no Sudeste, por exemplo, eu realmente não tinha noção de quais dificuldades o Nordeste e o Norte tinham nos tribunais, que a gente passava assim muito distante de nós. E às vezes elas nem são tão distantes ou diferentes, né? Podem ser resolvidos. Outros tribunais já encontraram a solução para o problema da gente. Então, isso que eu estava falando com a colega agora. Tem projetos excelentes que eu acabei conhecendo por causa do meu trabalho no Conselho Nacional de Justiça, e agora mesmo o colega daqui estava me contando de um projeto que soluciona muito o problema dos cartórios e que a gente poderia levar para os outros tribunais, inclusive para São Paulo, que nós temos problemas gravíssimos nos nossos cartórios. Quer dizer, há de certo modo também uma inversão dessa ordem, desse fluxo, que antes a gente dos tribunais pequenos, dos estados pequenos, ficávamos esperando sempre que viesse uma decisão, uma solução dos grandes estados. E muitas vezes essa solução não resolvia o nosso problema, né? E às vezes ao contrário, né? Por vocês assim terem mais dificuldades de estrutura, vocês são muito mais criativos do que nós, porque o que tinha muito, eu acho, até um tempo atrás, era isso, de achar que o Sudeste tinha tudo, não precisava de ninguém e não precisava se inteirar com ninguém, então, né? Podia ficar lá imóvel. Em vez nós vemos isso e vi muito pelas viagens que fiz pelo CNJ, exatamente que o Norte e o Nordeste tem muita criatividade na atuação e muitos projetos interessantíssimos que nós podemos levar para São Paulo e para o Rio de Janeiro e para outros locais. Enfim, a gente teria que ter realmente essa ligação, que agora deu início, ainda bem, para a gente poder conversar melhor e aproveitar todas essas iniciativas e experiências que são muito frutíferas. Doutora Valéria, há uma questão que sempre a gente ouve até como justificativa para a demora de certos processos na justiça, que é a questão do conflito de competência. Muitas vezes a Justiça do Trabalho chega a determinado ponto na execução no andamento de um processo e esbarra porque aquela competência passa a ser da Justiça Federal ou passa a ser da Justiça Estadual. Como é que a senhora acha que essa cooperação institucional, ela vai acabar esse conflito de competência?
Nós não podemos dizer que vai acabar, né? Porque depende muito do juiz que está ali atuando naquele processo, dele suscitar ou não esse conflito de competência. Mas a ideia principal que a gente traz com a cooperação é que nós, do judiciário, temos que resolver o conflito e não multiplicar o conflito ou transformar o conflito que é das partes em conflito dos juízes. Então, eu vou dizer que eu sou competente e ele também é competente, ou que eu sou competente, eu sou incompetente e o competente é o outro. Enquanto isso, anos se passam. Em São Paulo, eu recebi um processo essa semana de um conflito de competência, que não foi suscitado por mim, mas pelo colega, e demorou 5 anos para ser julgado. E nesses 5 anos, eu sou juíza de uma vara de família. O senhor imagina o prejuízo que essa criança teve, que ela ficou 5 anos sem a visita do pai. Como que se resgata esse prejuízo? E não tem, muitas vezes, como compensar, né? Vai compensar como 5 anos sem a visita do pai? Então, não tem mais como você resolver esse problema. Já foi um prejuízo tão grande para aquela criança que ela deve estar no psiquiatra hoje, né? A experiência que a senhora tem tido vendo essa situação e meio que pregando esse novo testamento, esse novo ensinamento no país inteiro, tem lhe deixado mais otimista, menos otimista? Que obstáculos a senhora enxerga que serão necessários serem vencidos para que essa cooperação deslanche de fato? Peraí, não me responda agora não, a gente dá uma paradinha rápida, no minutinho eu volto conversando com a juíza Valéria Lagrasta, ela é do Tribunal de Justiça de São Paulo, esteve no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, participando de uma rede de cooperação do Poder Judiciário. A gente volta já.